Olá, seja bem-vindo ao Jornal Neojus, um jornal que é feito com base na análise de professores de matérias que foram pauta na mídia especializada durante a semana. E nessa edição você vai ver: o Tribunal Superior do Trabalho considera a queda em casa como acidente do trabalho. Essa matéria será comentada pelo professor Domingos Sávio Zainag. Direito de companheira à herança prevalece em relação a parentes colaterais. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça será comentada pela professora Carla Matucci. A professora Rúbia Ferrão comenta a notícia dessa semana de que milhões de internautas estão sendo alvo de anúncios maliciosos. O Tribunal de Justiça fixa finalmente tese jurídica sobre base de cálculo do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Essa notícia será comentada pelo professor Jorge Alexandrides. Coluna consumerista. O professor José Geraldo Brito Filomeno vai falar sobre os vetos realizados à contrapropaganda que ia ser prevista no CDC. E o Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Está no ar a edição número 34 do Jornal Neojus. E começaram a sair as primeiras notícias sobre o teletrabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, nessa semana, exarou o entendimento de que um acidente em casa pode ser considerado acidente do trabalho. Para comentar essa matéria, chamamos então nosso expert em direito laboral, o professor Domingos Sávio Zainag. Salve, salve, professor Domingos! Olá, meu amigo, agora doutor Ricardo Cabezon, parabéns pela titulação pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, merecido o título de doutor. Bom, essa notícia sobre o acidente do trabalho ocorrido em casa, era de se esperar que isso iria acontecer mesmo. Com o teletrabalho, as coisas ficam diferentes. Então, um empregado que sofria um acidente do trabalho no âmbito da empresa ou estava sujeito a sofrer um acidente do trabalho no âmbito da empresa, agora ele está sujeito a sofrer um acidente na sua casa, porque ele está trabalhando ali. Alguns problemas, que ocorrem a partir dessa notícia. O primeiro da Previdência Social. Lá, a Lei 8.213, ela contempla o acidente do trabalho, no artigo 19, 20, por ali, que fala que aquele acontecimento, que danoso ao empregado, que ocorre no exercício das suas funções, no trajeto também casa-trabalho, trabalho-casa, e equipara a doença do trabalho como acidente do trabalho. O empregador, ele terá responsabilidade, e aí já não é mais a previdenciária, a responsabilidade trabalhista, quando ele agiu por dolo ou até culpa no acontecimento. E tem também aqueles casos da responsabilidade objetiva. Exemplificando, se o empregado está na empresa, a empresa toma todas as cautelas e o empregado sofre um escorregão, tropeça na escada, sofre um acidente do trabalho, foi, como o próprio nome diz, um acidente, o empregador não tem culpa alguma. Agora, se por outro lado tem lá no piso da escada um ladrilho, lá, um tijolo solto, alguma coisa, e o empregador não tomou cautela, e o empregado, em razão disso, se machucou, tem aí a responsabilidade do empregador. Trazendo isso agora para essas novas relações, que é o trabalho em domicílio, que, a bem da verdade, não é bem uma coisa nova, que a CLT já fala do trabalho a domicílio desde da sua origem, lá nos anos 40, hoje a diferença é que tem o teletrabalho, que é o trabalho realizado na casa do empregado, utilizando-se das modernas tecnologias da informação na transferência de
dados. A CLT, com a reforma de 2017, ela regulamentou bem essa situação e diz que o empregador tem responsabilidade pelas condições de trabalho da empresa, até de forma preventiva, que diz que o empregador deverá agir de forma ostensiva no sentido de orientar o empregado para que não sofra nenhum acidente. E eu vou além do que diz a lei. O empregador ele deve, por exemplo, na casa do empregado, onde o empregado vai trabalhar, ver se as instalações elétricas estão de tal forma feitas, preparadas para ter um computador, uma luminária, a impressora, enfim, todos os equipamentos que o empregado irá utilizar no ambiente de trabalho. E também a ergonomia. Se o empregado vai ficar muitas horas diante de um computador, ele não vai poder usar um banquinho que ele usa na cozinha da sua casa para fazer refeições. Tem que ser uma cadeira, uma poltrona correta para o exercício do trabalho. E quanto ao risco do acidente, é uma coisa que nós vamos ter de discutir muito durante, pelo menos esses novos momentos, que o empregado pode sofrer um acidente quando ele foi na cozinha da sua casa tomar um café e a sua empregada estava passando um pano no piso, não secou direito e ele se machucou. Isso seria acidente do trabalho? Me parece que, para efeitos de previdência, sim, mas nesse caso não tem nenhuma responsabilidade do empregador. É isso, pessoal. Até a próxima semana, quando eu estarei comentando aqui mais um tema ou de direito do trabalho ou de direito desportivo. Até lá. Obrigado pelos cumprimentos, professor. O professor Domingos estava na minha banca, foi o que mais me bateu, viu? Não pense que teve refresco, não. Abraço, professor. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em matéria sucessória de que o direito da companheira prevalece sobre o direito dos herdeiros colaterais. Professora Carla Matucci vai nos explicar o significado e a importância dessa decisão. Salve, salve, professora Carla. Olá, vou relatar um pouquinho do caso para ficar mais simples a compreensão. Nesse caso, foi aberta a sucessão, o falecimento de uma pessoa que vivia em união estável, ao tempo da sua morte. Os irmãos colaterais ingressaram com a ação de inventário, apresentaram plano de partilha, os herdeiros então foram apontados, ingressaram e ratificaram aquele plano de partilha. E, após essa homologação da partilha, a viúva, companheira, ingressou nos autos dizendo: eu não fui chamada. Só que o juiz de primeiro grau manifestou-se no seguinte sentido: olha, já foi finda a partilha, já foi homologada. Ademais, está prevalecendo o artigo 1790 do Código Civil, que diz que há uma diferença nos direitos das sucessões do convivente em relação ao cônjuge, e que o cônjuge que o convivente não seria herdeiro. Houve, então, um recurso de apelação. E no âmbito do TJ de São Paulo, referendou-se aquela decisão de primeiro grau, dizendo: olha, não tem como reconhecer, porque ao tempo da abertura da sucessão e da decisão, não tínhamos ainda a decisão dos tribunais superiores, no sentido de que o artigo 1790, que fazia a distinção do cônjuge, da herança do cônjuge para a herança do convivente, que o 1790 não era inconstitucional. E aí, o que aconteceu dentro dessa sistemática? Foi feito um recurso para o STJ.
No âmbito do STJ, a decisão da ministra Nancy Andrighi, que foi vencedora por unanimidade, reconheceu que aquela viúva não havia participado da relação jurídica processual, nem havia se formado. Mas, se eu tivesse ainda mantendo aquela decisão, poderia ter, né, no futuro, possíveis repercussões no sentido de se reconhecer que a pessoa que vive em união estável poderia afastar possíveis herdeiros, em mesmo sendo normas cogentes, por testamento da sua herança. Neste âmbito, houve reforma, nesse sentido, houve a reforma da decisão, afastou-se todos os colaterais e a herança foi atribuída diretamente e integralmente à viúva. É uma decisão importante, é uma decisão que reconhece direitos sucessórios, direitos à dignidade da pessoa humana. Obrigado, professor. Até a próxima semana. E aumenta as invasões, os envios de e-mails maliciosos e milhões de internautas estão sendo vítimas dessas invasões porque os servidores que normalmente encaminham esses e-mails estão sendo infectados. Para poder abordar as peculiaridades dessa invasão, para que você tome cuidado, né, ao clicar em e-mails, a professora Rúbia Ferrão está aqui para fazer as suas alusões à matéria. Olá, professora Rúbia. Temos visto um aumento no número dos anúncios maliciosos, os chamados malvertising, mal vem de malware, de um programa malicioso, vírus, e vertising de advertising, os anúncios. Então, esses vírus são escondidos ali nesses anúncios para ludibriar os usuários que acreditam que estão diante de uma atualização de software e acabam ali abrindo as portas dos seus sistemas para que sejam coletados dados e informações que ali estejam armazenados, ou então que acabam causando danos ao equipamento. E você sabia que isso é crime? Sim, é o chamado crime eletrônico puro, inclusive, porque o objeto do ofensor é justamente os dados, os sistemas, né? E esse crime foi trazido pela Lei Carolina Dickmann, que trouxe uma alteração para o Código Penal, que é o artigo 154-A, que contempla a conduta da invasão de dispositivo informático. Inclusive, para nós, para fins do malware, né, do malvertising, importa o parágrafo 1º, que fala que quem produz, oferece, distribui, vende o programa de computador que viabiliza a invasão do dispositivo do usuário, incorre nessa mesma pena. Por isso que é importante que você tenha o seu antivírus atualizado e ative aqueles bloqueios desses tipos de anúncios maliciosos. Faça a sua parte, hein? Obrigado, professora Rúbia. Grande abraço. O Tribunal de Justiça finalmente fixou a tese sobre a base de recolhimento do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Ele sempre teve ali uma grande celeuma sobre a sua base. E quem vai explicar como ficou isso agora é o professor Geórgios Alexandrides. Olá, professor Geórgios. A relação entre o contribuinte e o poder público nunca foi muito fácil, né? O poder público, em todas as suas esferas, sempre buscando arrecadar mais, e o contribuinte, a duras penas em pagar os seus impostos, buscando mecanismos para economizar. Mas olha só um caso muito importante que está batendo lá no STJ. Vou explicar. O município de São Paulo, aliás, todos os municípios, tem como uma das fontes de arrecadação o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E, em particular, a cidade de São Paulo, em razão de ter a gestão desse tributo, acabou por criar, por lei municipal, a alíquota, ou melhor, a forma diferenciada de cálculo deste imposto. Porque ele estabeleceu uma base de cálculo diferenciada, estabeleceu o chamado valor venal de referência
para fins de aplicação da alíquota no momento do cálculo do imposto. E por que isso está inadequado? Porque nós temos que o valor a ser pago a título de ITBI deve ser estabelecido com base ou no valor do negócio jurídico ou com base no valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquela base de cálculo do IPTU. E justamente o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar um incidente de resolução de demandas repetitivas, um IRDR, acabou por firmar a tese jurídica de que a base de cálculo do ITBI deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado. E se adquirido em astas públicas, nos leilões, sobre o valor da arrematação ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o valor venal de referência. Então, o TJ de São Paulo estabeleceu uma tese firmada em IRDR, ou seja, de observância obrigatória ao Judiciário Paulista de que o ITBI deve ser calculado com base ou no valor do negócio jurídico, no caso, a arrematação, né? E se for a arrematação, o que for maior entre o valor da arrematação e o valor da base de cálculo do IPTU, que é o valor venal. Isso é muito importante porque, usando o exemplo de São Paulo, o município de São Paulo, no seu site, faz com que você calcule o ITBI com base no valor venal de referência, que é um valor muitas vezes mais alto até do que os negócios jurídicos de compra e venda que são realizados. E, obviamente, que quando se adquire em leilão, o valor é muito, mas muito baixo mesmo. Quer dizer, você tem lá valores de 50%, 60%, outros valores na arrematação. Então, a diferença para o valor venal de referência é muito grande. Isso gera um ITBI recolhido a maior de forma indevida. Agora, essa questão não está totalmente solucionada, porque o município de São Paulo interpôs recurso especial que ainda pende de análise pelo STJ. Então, ainda no futuro, teremos uma definição maior se a lei municipal que estabeleceu a base de cálculo do ITBI como sendo o valor venal de referência fere ou não o Código Tributário Nacional. Beleza? Então, eu fico aqui com essa notícia muito importante sobre o ITBI nas arrematações. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço. Obrigado, professor. Um grande abraço. E vamos agora à nossa coluna consumerista, capitaneada por ele, o nosso querido professor José Geraldo Brito Filomeno. O professor Filomeno hoje falará sobre os vetos que foram realizados à contrapropaganda do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Roda a vinheta. Olá, hoje nós vamos tratar de 3 vetos que realmente mutilaram o Código de Defesa do Consumidor. Não é? Um deles é o parágrafo 4º do artigo 37, que trata das publicidades abusiva e enganosa, estabelecendo, em suma, que além de outros tipos de reprimendas, por assim dizer, de ordem civil, e de ordem até criminal, o responsável pela publicidade enganosa ou abusiva estaria sujeito à contrapropaganda. Não é? E os parágrafos 2º e 3º do artigo 60, que tratam especificamente da contrapropaganda. Aliás, a contrapropaganda, em termos de sanção administrativa, foram a única grande novidade do Código de Defesa do Consumidor. Os outros dispositivos lá do artigo 55 e seguintes, somente o artigo 56 e 57, são meras exemplificações de sanções administrativas tradicionais aplicadas por vários órgãos da administração pública, desde a União, estados e municípios. Né? Mas por que esses vetos foram muito ruins? Porque eles estabeleciam de que maneira poderia ser a contrapropaganda, né? E quem aplicaria a contrapropaganda. Então, a contrapropaganda nada mais seria, não é, do que um desmentido de uma publicidade enganosa ou um reparo, uma retificação
dessa publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37, como eu já disse, do Código do Consumidor, e quem deveria especificar de que maneira essa publicidade ou contra-propaganda poderia ser transmitida, seria o órgão administrativo competente de cada classe de produtos regulados. Por exemplo, em matéria de medicamentos, matéria de alimentos, matéria de produtos que dissessem respeito, por exemplo, à saúde do consumidor, se houvesse uma publicidade enganosa ou abusiva, o órgão competente seria aquele ligado ao Ministério da Saúde, hoje a Anvisa, que poderia delegar essa especificação, essa imposição da contra-propaganda às secretarias estaduais e municipais de saúde. Mas foi vetado, sob a alegação que não tem razão de ser, não é? De que a imposição, sem que estabelecer um parâmetros legais precisos, pode dar ensejo a sérios abusos, etc. Ora, bastaria, como sempre acontece pelos órgãos da administração pública em matéria de sanção administrativa, baixarem portarias, instruções normativas e outras medidas que estão todas previstas na Constituição Federal para estabelecer a contra-propaganda, mas foram vetados esses dispositivos. Quer dizer, que órgão poderia e de que forma isso deveria se dar. Consequência disso, o que aconteceu? Acontece que hoje, como não há especificação, quem estabelece, se provocado, é o Poder Judiciário, mediante uma demanda, por exemplo, uma ação civil pública, como já houve, mas como o Poder Judiciário demora muito, né, nós tivemos exemplo de uma contra-propaganda, de um escândalo que houve numa comarca bastante importante aqui da Grande São Paulo, o lançamento de um grande edifício de apartamentos em que houve uma publicidade mentirosa, dizendo que os apartamentos teriam vista total para um parque da cidade, quando na verdade não teriam. Dizia que os apartamentos teriam X, Y, Z de área, quando na verdade não teriam, que teriam empregados materiais de primeira qualidade, quando na verdade não foram empregados. Ora, a promotora de justiça do consumidor, na época, entrou com ação, visando a imposição de contra-propaganda. O que aconteceu? A demanda demorou 10 anos e não adiantou nada, porque depois o apartamento já tinha sido entregue, os apartamentos, o prédio ficou pronto, e quem se lembraria mais daquela publicidade? Quem se sentiria lesado? Não é? O CONAR é muito mais ágil. O CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é uma entidade não governamental, que existe desde 78, muito respeitável, é muito mais rápida, ela não tem poder assim de impor penalidade, mas ela impõe penas de censura pública às publicidades que ela entende que sejam enganosas ou abusivas. É isso, infelizmente é isso que aconteceu. Professor Filomeno, muito obrigado, um grande abraço para o senhor. E chegamos agora às dicas culturais do professor Altran. Olá, as dicas de cultura do NeoJus dessa semana, com a reabertura, fica por conta dos espaços culturais que vão estar abertos das 6 às 20 horas, com 25% da sua capacidade. Vão estar reabertos aí a Sala São Paulo, para quem curte música clássica, os museus, o MIS, o MAN, o MAC, cinemas também voltam a funcionar, inclusive em shopping, o Espaço Itaú de Cinema, o CI, vai estar com a estreia do filme Godzilla vs Kong, que é um lançamento esperado. O Circuito Paulista também vai estar reaberto, Instituto Moreira Salles, Itaú, Japan House. E no Centro Velho, temos aí a reabertura do Farol Santander para que possa ser visitado. Além disso, os parques em São Paulo também vão estar reabertos, das 6 da manhã até as 18 horas, o que já abre aí uma boa e ampla perspectiva de diversão e lazer para todos, com múltiplas escolhas, ok? Então até uma boa semana. Professor Altran, muito obrigado pelas suas dicas, até a próxima semana. Agradeço a você pela companhia, por nos prestigiar aqui com a sua audiência. Peço, por favor, que se você gostou do jornal, não deixe de clicar ali no joinha, isso é tão importante para nós, para que nós possamos continuar servindo a você, né, uma produção que a gente sabe que está sendo do seu agrado. Um grande abraço e até a próxima semana. Thank you.